Eu sou o pastor José Maurício Cunha do Amaral, um dos pastores da equipe pastoral desta igreja. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que tenham uma excelente recepção também. O pastor de nossa igreja, pastor Israel Belo de Azevedo, cumpre hoje um compromisso em Marabá, a 2.520 quilômetros do Rio de Janeiro, no estado do Pará. Está fazendo umas conferências ali, aniversário da Igreja Batista Nova Filadélfia, já estará conosco ao longo desta semana. Hoje pela manhã mesmo ele já nos deu uma palavra através do programa da rádio, ao vivo, conseguiu pegar a rádio lá em Marabá e trouxe uma palavra de saudação. Nosso desejo é que esta manhã, este dia, seja um dia de bênçãos na nossa vida, que Deus possa realmente nos dar a alegria de estarmos na sua presença e poder adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Nós temos alguns destaques das atividades da semana. Eu queria aproveitar esse momento então para destacar alguns eventos que nós vamos ter nos próximos dias. A irmã Margarete está nos pedindo para comunicar aos irmãos que nós vamos ter uma atividade. Está aí na página 5 do nosso boletim, Ministério da Terceira Idade, projeto Conectados, Celebrando a Vida. Então vão ser encontros que acontecerão ali na Igreja Batista do Meia, e o primeiro deles será no dia 2 de junho, como está aí no nosso boletim, e o pastor Israel será um dos preletores. Se você deseja então participar deste evento, é necessário que você possa dar o seu nome ali na recepção, porque a Margarete está então anotando esses nomes. A igreja disponibilizará acho que 1 ou 2 vans para levar aqueles que estiverem interessados em participar dessa atividade que vai acontecer ali no Ministério das Pedras Vivas, terceira idade da nossa igreja. Eu queria aproveitar também esse momento para fazer um destaque o nosso programa de TV. Marcos Lima, não sei se está... Pois não, Marcos, desculpe, vem aqui. Temos uma excelente notícia que ouvimos hoje pela manhã no programa da rádio, em primeira mão, segundo o Marcos Lima está dizendo, então agora em segunda mão, né, Marcos, para a nossa igreja. Já está ali, ó. Que maravilha. Então a gente ia começar, e vamos começar dia 31 de maio, o programa Convite à Vida, é o primeiro programa de televisão da igreja de Itacoruçá. E a boa notícia foi que durante essa semana, por isso não está no boletim ainda, tem que corrigir o boletim, o diretor-geral aqui no Rio de Janeiro ligou para o pastor Israel e falou: pastor Israel, eu tenho duas notícias para te dar. O Israel ficou preocupado, né? Primeiro é que temos que rever o horário do programa. Era 1h30, aí fico logo eu pensando, será que mudou para 2h30, que é 3, né, mais tarde? Então a gente está te oferecendo o horário de 11 horas da noite, né, do próprio dia 31, e toda quinta-feira, então, 11 horas da noite. Então, a gente ficou muito feliz, e o interlocutor que nós temos lá, que é o comercial, ele falou assim para o diretor: isso é Jesus atuando, porque eles são sérios nessa igreja, né? Então, a gente vai começar, pela graça do bom Deus, e se Deus quiser, quinta-feira agora, estreia o nosso primeiro programa, às 11 horas, né? Então, esteja orando para que Deus realmente atinja, para que o programa de fato atinja os objetivos de Deus, que é alcançar os corações das pessoas com uma proposta nova e evangélica, não como que nós temos, lamentavelmente, visto e ouvido nos programas que são exibidos nas televisões hoje. Então, quinta-feira, 11 horas da noite, pastor Zé Maurício, nós estaremos aí com o programa Convite à Vida, e nós pedimos que os irmãos orem. É um programa gravado, dá um trabalho muito grande, pode durar 2, 3 dias para ser finalizado, e não é fácil, dá trabalho mesmo, mas é para a glória de Deus, então a gente está disposto e vamos levar até o final. NGT, canal 17 da NET, para quem tem NET, no Rio de Janeiro. Para quem não tem NET, tem TV aberta, canal 26 UHF. Canal 26 UHF, TV aberta. TV digital, canal 45. Para quem já tem TV digital, canal 45. Para quem não tem nenhum deles e pega por satélite, quem está nos ouvindo pela internet, por exemplo, banda B,
eu não entendo disso, sinceramente, satélite banda B, você consegue encontrar a NGT em rede nacional. Então, são essas possibilidades: 17 da NET, 26 UHF, 45 digital e na banda B do satélite brasileiro. Então, até quinta-feira, se Deus quiser, no nosso primeiro programa. Então, Marcos, se alguém estava pensando que não poderia assisti-lo porque seria muito tarde, agora não tem mais desculpas, né? Acho que até 23 horas é um horário razoável em que nós podemos então assistir programa de nossa igreja, programa de televisão, Convite à Vida, e divulgar também para os nossos amigos, de modo que Deus possa abençoar, porque o objetivo principal do programa, como disse o Marcos e o pastor Israel, é a evangelização das pessoas, daqueles que não conhecem a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quero lembrar você também que o nosso jornal de nossa igreja, o Tijuca em Foco, ele já está com a sua edição fechada para sair então o seu terceiro número, a sua terceira edição. E uma excelente informação é que os 10 mil exemplares que a igreja mandou rodar, eles foram distribuídos. Então, se você tem levado para os seus amigos, para colegas de trabalho, para a sua vizinhança, para o seu condomínio, assim que chegar, você pegue a sua quantidade, porque a igreja está então fazendo um trabalho de distribuição na rua, que tem dado muito certo, e nós recebemos já feedback, já recebemos notícias de que realmente o jornal tem alcançado um bom número de moradores do nosso bairro aqui da Tijuca e os bairros mais próximos. Então não deixe também de ser um divulgador do nosso informativo, né? Informativo da nossa igreja, que na realidade o objetivo é alcançar a população, né, que está aqui próxima à nossa igreja, com informações úteis, com artigos, com notícias que são relevantes para os moradores, não só do bairro da nossa igreja, mas também dos bairros mais próximos. Mas eu queria perguntar neste momento, se temos alguém que esteja conosco, participando deste culto pela primeira, segunda ou terceira vez. Temos alguém nessa condição, que esteja nos visitando? Seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Você vai receber um abraço. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Mais alguém? Se você completou o aniversário nesta semana, aniversário de nascimento, casamento ou vida cristã, queria convidá-lo para que você viesse aqui à frente para receber os nossos cumprimentos, o abraço da nossa igreja. Parabéns. Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando, né? Porque já tem abençoado. Alguém mais, além da irmã Zélia, aniversariante? Casamento, nascimento, vida cristã. Vamos então nos colocar de pé. Vou convidar o pastor Isaac para que ele possa nos conduzir aqui numa palavra de oração, agradecendo a Deus pela vida da irmã Zélia. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, por esses momentos que aqui estamos passando na Tua presença. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Zélia, nossos agradecimentos por mais um ano de vida que ela completa. E muitos irmãos que porventura estejam nos ouvindo através da internet, nos vendo, que possam também receber o nosso abraço, Senhor, por qualquer data especial que estejam comemorando nesse momento. Pedimos que Tu abençoes toda a programação de hoje, durante todo o dia de hoje, a pessoa que irá nos trazer a mensagem, aqueles que estarão participando do culto, que eles possam ser abençoados por Ti, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que Tu nos destes no decorrer desta semana, pelos livramentos também. Pedimos, Senhor, que Tu sejas conosco sempre, pois Tu és o nosso Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Quero convidá-lo a ficar de pé. Vamos recitar todos juntos o Salmo 86, versículo 9. O hino que vamos cantar nos enseja o louvor e a adoração ao Senhor. Cantarei ao meu Salvador uma linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Você está em paz nessa manhã? O seu coração está alegre? Mesmo que não esteja, cante ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque Deus está aqui neste lugar e Ele tem uma bênção especial para o seu coração nesta manhã. Vamos ler todos juntos Salmo 86, 9 e vamos então adorar ao Senhor nesta hora. Todos. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Amém. Quem não conhece essa música? Levanta. Quem conhece? Meus irmãos, então vamos cantar ao nosso Salvador com toda a força do nosso pulmão. Perfeito? Vamos suplantar o regente, o órgão, o piano e vamos cantar com vontade. Eu estou com dificuldade de reger, mas eu quero levar a congregação, porque vocês cantam muito, a nossa congregação. Vamos cantar a segunda estrofe, mas vamos cantar com toda a força do nosso pulmão.
um amor tão singular. Penso que esta é uma das experiências mais notáveis que nós podemos reafirmar na nossa fé cristã, porque apesar de pecadores, Deus nos amou, e a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, e o apóstolo Paulo vai mais adiante dizendo que o amor de Cristo nos constrange, porque este amor é singular. Ninguém consegue amar como Jesus amou. É isso que vamos ouvir pelo quarteto Itacuruçá. Cada manhã há motivos para se agradecer. Basta olhar ao redor, pois é fácil notar. Quer no sorriso da criança ou no choro do bebê, temos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Toda virtude procede da mão do Senhor. Nosso saber só alcança o que Deus revelar. Mas uma coisa estou bem certo em esse Deus que nos criou. Deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Pai, toma tudo que tenho, pois viverei pra cantar meu louvor a ti. Graças, Senhor, pela vida, graças pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, eu erguerei a minha voz. Graças, Senhor. Nas palavras do salmista, no Salmo 71, verso 5: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude.
Provavelmente Davi já estava com a idade um pouco já avançada quando escreveu este poema. Mas uma coisa ele reafirma aqui, ele diz: o Senhor tem sido o meu Deus, em quem eu tenho confiado desde a minha mocidade. Como é bom nós podermos confiar no Senhor, saber que este Deus em quem nós cremos é um Deus soberano, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, na nossa vida, de todo o universo. E é com esta alegria e com este sentimento que nós vamos de pé declarar que o nosso Deus é o Deus soberano, é o Deus das nossas vidas. Antes da fundação
nossa igreja tem enfrentado grandes desafios. Eu digo enfrentado porque nós estamos, neste ano, com vários projetos em andamento, em mídia televisiva, em mídia escrita, como é o caso do nosso jornal, em mídia radiofônica, como é o caso dos programas que temos nas rádios Bandeirantes e na Rádio Ramal Web. E além desses desafios, Deus tem colocado diante de nós muitos outros. Eu tenho certeza que Deus tem nos dado esta oportunidade para que nós possamos a cada dia compreender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Eu acho interessante porque cada vez mais Deus vai nos dando novas oportunidades de nós sermos instrumentos dele no seu reino. Essa semana o nosso missionário que está lá no Afeganistão recebeu do pastor Israel uma correspondência, um correio eletrônico, e ele ficou muito feliz porque o pastor fez uma referência aqui a respeito de um jornalista falando sobre a questão da educação e a oportunidade de se trabalhar com uma universidade. E ele está exatamente com este projeto de lá no Afeganistão colocar uma universidade para que aquelas pessoas possam ter acesso à educação, já que aquele país é um país cuja dificuldade é muito grande nesta área. É um dos nossos missionários com quem nós temos parceria. Além dele temos outros que estão na Ásia, estão no Chile, estão espalhados pelo Brasil, estão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso nos dá então a dimensão dos desafios que Deus tem colocado para a vida da nossa igreja. E eu penso que Deus vai nos dar ainda mais outros desafios, à medida que nós formos nos engajando e formos colocando diante de Deus o nosso propósito de sermos participantes da sua obra. Outros desafios mais virão. Temos nos preparado para isso. Uma das maneiras é nós contribuirmos, entregando parte daquilo que Deus nos dá para o sustento da sua obra, porque é através dos dízimos e ofertas designadas desta igreja que nós podemos entrar na televisão, entrar no rádio, podemos ter um jornal, podemos sustentar missionários no Brasil e fora do Brasil, podemos realizar esta obra que temos realizado aqui na nossa igreja. Tem sido uma obra abençoada, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Além disso, temos o desafio de uma construção daqui a algum tempo, não é isso? Temos um terreno que já foi adquirido, propriedade nossa, que vamos tomar posse de fato de direito daqui mais algum tempo, assim que o módulo fundamental se transferir de local, e aí começaremos então a pensar na nossa construção. Mas se você deseja contribuir, você tem o número da conta que está no nosso boletim, e você pode colocar no seu envelope a sua oferta para a construção do nosso novo templo. Ainda temos um tempo, não é? Porque temos aí cerca de um ano aproximadamente para a aprovação do projeto e a licença que será dada pela prefeitura. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando, não é? E vamos fazendo caixa, recursos para então iniciarmos também este grande desafio que é a construção de um novo templo para a honra e para a glória do Senhor. Se você está preparado nessa manhã para entregar o seu dízimo e sua oferta, enquanto ouvimos uma música ao órgão pela irmã Tamara, você poderá depositar nessas salvas a sua oferta.
O salmista nos diz no Salmo 121 que o Senhor não tosquenejará, ou seja, não cochilará. Eis que o guarda de Israel não dormitará, ou seja, ele vai estar sempre acordado. Deus nunca dorme. De mim com amor. Eu tenho um Deus que nunca dorme, guia meus pés por onde for. Não mais vivo em dores, não mais em temor. Deus anda comigo, está sempre ao redor. No meu dia a dia, seguro estarei. É Deus quem me guia, louvor eu darei. Eu tenho um Deus que nunca dorme, cuida de mim com amor. Eu tenho um Deus meus pés por onde for. Eu tenho um Deus que nunca dorme, nunca dorme. Tenho um Deus que nunca dorme. Eu tenho um Meus irmãos, neste momento nós vamos participar do momento de intercessão. E eu queria convidar o nosso irmão Nelson para que ele esteja comigo aqui para esse momento de oração. E queria dar oportunidade para que você possa também apresentar diante de Deus os seus motivos de oração. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aos irmãos que oraram em favor da minha sogra. Ela sofreu um acidente doméstico há uns dias atrás e ficou internada no Hospital Salgado Filho durante mais de 20 dias. E ontem ela foi operada na sexta-feira, teve alta ontem, já foi para casa. E muito obrigado aos irmãos que oraram em favor da dona Norma e também da minha esposa. Queria dizer para os irmãos também que devemos continuar orando pela vida da Vera Lúcia Souza. Nossa igreja tem orado constantemente por ela. Eu estive na sexta-feira passada lá, entreguei a ela uma Bíblia de presente, conversamos um pouco, mas as suas duas pernas estão bastante afetadas pelo seu problema de saúde. Ontem eu estive com a Ângela aqui no aniversário aqui da igreja de bodas, e a Ângela estava me dizendo da sua preocupação da família, porque os médicos não estão conseguindo regredir esta infecção, apesar de todos os esforços. Então vou pedir aos irmãos que continuem orando pela vida da Vera Lúcia Souza. Nós de vez em quando temos citado o nome dela aqui, uma pessoa que tem uma doença crônica que ainda não foi descoberta pelos médicos. Isso tem então afetado muito
a sua saúde. Mas se você também tiver algum motivo para agradecer a Deus, um motivo de gratidão, eu queria convidá-lo no momento para que você pudesse vir aqui à frente. Também aqueles que tiverem motivos para apresentar ao Senhor poderão ficar de pé no seu lugar, ou poderão vir aqui à frente. Depois o nosso irmão Nelson vai orar pelas nossas vidas. Vamos ler o texto aí do Salmo 28, versos 6 a 9, e depois vamos dizer que no céu e na terra o Senhor tem realizado maravilhas nas nossas vidas, apesar das lutas que nós enfrentamos. Leiamos então. Bendito seja o Senhor, pois Ele ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Nós queríamos comunicar, antes da oração, nós queríamos comunicar o falecimento do pai da nossa irmã Mirellen e João Carlos. Eles são do coro Novo Canto, e o sepultamento vai acontecer agora, daqui mais alguns minutos, ali em São Gonçalo. Nós telefonamos para ela agora pela manhã, desejando as condolências em nome da igreja e também da impossibilidade por causa do tempo de estarmos ali, a igreja representada, mas 2 pastores ali estão presentes também, o pastor da igreja do Rocha e o pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. Então vamos orar pela vida da Mirellen, da sua família, para que Deus possa trazer o consolo e o conforto nessa hora de perda. Irmão Nelson, por favor. Pai querido, nós estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome. Nós cantamos que o Senhor é soberano, que o Senhor sempre reinou. Nós cantamos que o Senhor nos amou de maneira singular, que o Senhor nunca dorme,
que o Senhor cuida da gente, que de todas as maravilhas, o amor que o Senhor tem pela gente é a maior de todas, e nós te louvamos e bendizemos por isso. E é por isso mesmo, com toda a confiança, porque o Senhor reina, é que nós podemos trazer ao Senhor os nossos pedidos. São pedidos de enfermidades, e o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós te louvamos e bendizemos por isso, e desde já agradecemos as curas que o Senhor há de trazer. O Senhor reina sobre os nossos problemas financeiros, o Senhor reina sobre nossos problemas de falta de moradia, o Senhor reina sobre nossos problemas de falta de emprego, e o Senhor provê, segundo a Tua vontade, no momento certo. Que nós não sejamos impacientes, mas que nós confiemos e agradeçamos em todo o tempo aquilo que o Senhor faz por nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Pregador dos 2 cultos desta manhã, o pastor Alcenir Anselmé da Mota, nosso colega, companheiro aqui de equipe pastoral. Ele vai nos trazer então a palavra de Deus. Queria convidá-lo para que ele pudesse vir até aqui. Vamos orar pela sua vida e depois então vamos ouvir aquilo que Deus já tem colocado no seu coração para os nossos corações. Pai, te agradecemos por todas as bênçãos e por tudo aquilo que já temos visto e ouvido na tua casa até aqui. Agora colocamos a vida do teu servo, pastor Alcenir, nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que tu uses o teu filho, para que ele seja fiel transmissor, ó Deus, da tua palavra, do teu recado, da tua mensagem ao nosso coração. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 5a. Diz a palavra de Deus: o semeador saiu a semear. Quando me preparava para essa mensagem, inevitavelmente me remeti à minha infância. Por quê? Porque até mais ou menos os 11 anos, todas as minhas férias, a minha tia pegava a mim e a meu irmão e nos levava para Tabuinha. Não sei quem conhece Tabuinha, mas Tabuinha é ali perto de Italva, Cardoso Moreira, Campos, São Fidélis. É roça. E eu gostava muito quando chegava janeiro e a gente podia estar ali. Porque eu me lembro, de detalhes da minha ansiedade de amanhecer logo, porque eu era um dos primeiros a acordar, porque eu queria ir para o curral para ver ali o meu tio tirando leite da vaca, poder tomar aquele leite que saía quentinho, sem ferver, não pensava em higiene, não pensava em nada, mas eu queria estar ali, saborear, coisa que na cidade eu não tinha esse privilégio, essa oportunidade, mas ali a gente tinha. E eu ia com os meus primos, brincávamos, apesar deles terem uma atividade já intensa, apesar de pequenos, porque eles já iam para a roça, já capinavam, já plantavam. E era muito interessante o sistema de plantação, Porque ali, naquela época, eles plantavam muito arroz. E chegava uma época que eles tinham que trabalhar a terra. Eu me lembro que tinha uma junta de boi chamada Faísca e Fumaça. E eu gostava muito desses bois. Eu cheguei até a perguntar, eu fiquei... poxa, mas por que eles não são touros, Por que eles são bois? Aí meu tio explicava, Não, porque os bois são mais fáceis de manejar, os touros você não consegue colocar para arar a terra. Mas por que eles não se transformam em touros? Não, porque eles são castrados. Então eu ficava com muita pena do Faísca e Fumaça, Então eu ia para ali ver o meu tio trabalhando, e era interessante, porque ficava aquela junta de boi assim na frente, Ele ia com arado e rasgando a terra, e abrindo, e ele ali com os olhos fixos na frente, para que depois viesse lançar a semente. E Jesus conta essa história, num determinado momento do seu ministério, com um objetivo, de levar as pessoas a atentarem para alguma coisa que Jesus queria transmitir, e que ele, através dessa história, esperava que as pessoas compreendessem mais facilmente.
E o que ele diz é que o semeador saiu a semear. E os irmãos me imaginem aqui, eu até pensei em trazer, né, umas sementes, uns saquinhos de semente, ficar jogando aqui, mas depois vou acabar escorregando nessas sementes aqui, não vai dar certo. Mas os irmãos me imaginam, o semeador, ele ali saindo, né, jogando ali as sementes e tal. E Jesus diz que uma parte dessas sementes caiu num solo duro. Num solo em que, ao cair, as aves vêm e logo pegam essas sementes e não deixam que elas germinem, não deixam que elas cresçam. E aí eu me lembro que era quando eles estavam preparando a terra, tinha aquela vala, né, aquela reta ali, no caso onde estava sendo preparado para que as sementes caíssem, e tinha um pedaço onde as pessoas andavam. E as sementes que caíam ali, realmente aquele solo, ele ficava duro, porque era um caminho onde o trabalhador estava passando. E as aves ficavam ali já esperando a oportunidade. As sementes que caíam ali naquela terra dura, a ave vinha e comia. Então, nessa história, Jesus mostra exatamente essa situação, né? E aí ele diz que uma outra parte da semente caiu num solo que tinha muita pedra. Era um solo pedregoso. E aí a semente até nasce, porque as pedras transmitem um calor que faz com que a semente germine logo. Mas ela não consegue se aprofundar. Ela não consegue criar raízes. Ela até cria raiz, mas ela não se aprofunda. Então ela fica na superfície. E aí Jesus diz que essa semente, ela cresce muito rapidamente e tal, fica muito alegre, mas o sol nasce, como ela não tem raiz, ela não consegue buscar a água, ela vai e morre. Uma outra parte da semente cai num solo em que já existiam outras sementes ali, era um solo espinhoso. Então, o solo era bom, a semente germina, ela cresce, mas aí conforme o tempo, as outras sementes, as outras plantas, os espinhos, que não precisam de tanta água, elas crescem mais rápido e acabam sufocando aquela semente, e ela morre. Com o passar do tempo, ela vai morrendo, e deixa de existir. Por quê? Porque naquele solo não existia somente aquela semente, existiam outras sementes que estavam competindo pela seiva, pelos nutrientes. Aí Jesus diz que uma outra parte da semente caiu num solo bom, num solo que não tinha competição, num solo que foi preparado, era aquela vala, né, que o arado vai abrindo, quer dizer, que já foi preparada, já foi adubada. Então a semente que cai ali, ela cresce, ela germina e produz eficientemente. Jesus conta essa história para um público muito grande. E aí as pessoas começam a se indagar. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Nós conhecemos, o povo da Palestina estava acostumado, né, com plantação, com arado, com trabalhar a terra, com essas situações, eles entendiam muito bem, né, toda aquela história. A terra ruim, o solo duro, o solo que é pedregoso, o solo que tem espinho e a terra boa. Mas qual a mensagem que Jesus está querendo transmitir a nós? Os próprios discípulos não conseguem entender muito bem. E aí eles indagam a Jesus. Mas, mestre, qual o significado da palavra, dessa parábola, dessa história? E antes, Jesus, quando ele termina de contar a história, ele diz assim, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Ou seja, Jesus queria que as pessoas entendessem, queria que elas ouvissem. Era uma disposição e a intenção de Jesus com aquela história. Aqueles que têm ouvido, ouçam.
Mas aí os discípulos indagam: Senhor, o que significa essa parábola? E aí Jesus diz: eu vou interpretá-la para vocês. Já que vocês não entenderam, eu vou agora minuciar. E é uma das poucas parábolas que Jesus dá a tradução. Essa parábola, ela está presente nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver ali em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8, a mesma história, dirigida a públicos diferentes. Mas aí Jesus começa a traduzir essa parábola. E ele diz o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Sabe o semeador? Ele tem uma semente. Sabe o que significa aquela semente que ele estava jogando ali? Aquela semente é a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Sim, ela é poderosa e a gente sabe disso. Então o que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas é que existe a palavra de Deus. A semente do semeador, a semente que o semeador saiu a semear, era a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu fiquei imaginando, fiquei pensando, mas o que isso significa para mim? O que isso significava para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali naquele instante, há mais de 2000 anos atrás? Quando Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Tá, mas e aí? E aí, a gente tem que ir buscar na fala de Jesus, né? Buscar no exemplo de Jesus, buscar na missão de Jesus, o que isso significa. E aí eu pude perceber o seguinte, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela compreende, dentre outras coisas, o arrependimento. Sim, a palavra de Deus compreende o arrependimento. E aí a gente pode ver em Mateus, depois que Jesus passa ali pelas tentações no deserto, no início do seu ministério. Jesus está iniciando o seu ministério. Ele é levado para o deserto, passa 40 dias ali sendo tentado por Satanás. E aí quando ele termina aquele processo, que dá a introdução para o seu ministério, o texto bíblico, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz exatamente assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí o outro evangelista, Marcos, ele também lá no capítulo 1, versículo 15, diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Sim, porque a palavra de Deus é o evangelho. E o evangelho são as boas novas. E aí, Marcos está dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Creiam no evangelho, creiam nas boas novas. É a mensagem, é a palavra de Deus que compreende o arrependimento. Lucas, também no capítulo 5, versículo 31, dentro desse mesmo tema, diz: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que semente é essa, meus irmãos? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus compreende o arrependimento. Não tem como a gente fugir disso. É muito claro na fala de Jesus, no seu ministério, na sua atuação entre nós. Arrependam-se, porque o reino dos céus está entre vós. Meus irmãos, sem arrependimento não há salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse todos te inclui, me inclui. Se não houver arrependimento, não há salvação, porque eu sou pecador. Então a palavra de Deus, a semente que é a palavra de Deus, compreende o arrependimento. Mas ele não compreende somente o arrependimento, ele compreende também o amor. Sim, a palavra de Deus, além do arrependimento, ela tem o amor que faz parte dela. E aí a gente vê lá em 1 João, quando o apóstolo diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós.
enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sim, a palavra de Deus compreende o amor, e fica muito claro nessa fala do apóstolo João, que o amor é o próprio Jesus, a manifestação máxima do amor de Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por você, foi assim que Deus manifestou o seu amor por mim. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que você pudéssemos viver por meio dele. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, não, Deus nos amou primeiro, e isso fica muito claro com o envio de Jesus para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o arrependimento e a solução. Eu me arrependo dos meus pecados e eu tenho em Jesus a oportunidade do perdão desses pecados. Isso compreende, a palavra de Deus compreende o arrependimento e o amor de Deus. A semente é a palavra de Deus. É o início da interpretação da parábola. E aí Jesus dá continuidade à sua explicação dessa parábola, dessa história. E aí ele diz o seguinte: agora nós vamos ver a reação dos solos. Sim, porque cada solo teve uma reação a essa semente. E quem são esses solos? Que solo sou eu? Que solo é você? Porque dentro dessa iniciativa de Jesus ao contar essa história, tinha por trás a intenção de fazer com que as pessoas, os seus ouvintes, refletissem sobre que tipo de solo sou eu? Como eu me enquadro dentro dessa história? Porque Jesus diz o seguinte, sabe qual é a interpretação dos solos? Aquele solo, né, duro, aquela semente que caiu à beira do caminho, ela é igual àquele homem que ouve a mensagem, mas logo o diabo vem e rouba a semente, para que ele não creia e não seja salvo. Vejam que interessante, meus irmãos, vejam que interessante. Aquela semente que cai ali naquele caminho, que cai naquele solo duro, ele é igual ao homem que ouve a mensagem, e o diabo vem sorrateiramente, e imediatamente, não deixa nem que a semente se estabeleça, e rouba a semente, porque o diabo vem para matar e destruir. Nós não podemos fugir disso, é uma realidade, e ele não quer que o ser humano se converta. Ele não quer que a palavra de Deus cresça dentro dos nossos corações. E é o que Deus mostra nessa história. Esse primeiro caminho, essa primeira semente que cai no caminho, que cai nessa terra dura, é semelhante ao homem que ouve, mas o diabo vem e rouba logo a semente, para que ele não creia e não seja salvo. Não seja salvo. Quem já evangelizou, quem já saiu pelas praças e pelas ruas para falar do Evangelho, para falar da palavra de Deus, já deve ter vivido situação semelhante, né? Essa de você chegar numa praça e tá ali o pessoal jogando baralho, jogando uma dama, jogando um dominó, e vocês, pô, eu posso falar da palavra de Deus com vocês? Aí o cara, pode. Aí você começa a falar, não, você conhece o amor de Deus, sabe que Jesus e nem para. É exatamente isso, né? O cara está ouvindo, mas ele está recebendo o som, mas ele não escuta. Ele ouve, mas não escuta. Ele simplesmente está recebendo aquele som. Ou seja, a semente chega, entra por um ouvido e sai por outro. A gente não já ouviu aquele ditado, né? Entra por um ouvido e sai por outro. Então é exatamente essa semente, é essa pessoa que ouve a mensagem, ouve a palavra de Deus, mas não escuta. Porque quando você escuta, você dá atenção, você dá um retorno, você presta atenção. Mas quando você não presta atenção,
Você só ouve. E aí você dá oportunidade para que o diabo venha e não deixe que essa semente, que é a palavra de Deus, cumpra com a sua função, que é de fazer com que você creia e você seja salvo. Aí, Jesus começa a falar de uma outra semente, da outra semente. Essa outra semente cai num solo rochoso. E aí ele diz, se lembra que eu falei do solo rochoso? Pois é, aquele solo rochoso é aquela pessoa que recebe o Evangelho. Ela recebe a palavra de Deus. E ela fica muito alegre, fica muito contente. Glória a Deus, começa a pular. Ela ora, ela vem para o coral, canta no coral e canta muito bem. Ela faz solo, ela prega e fica muito alegre, muito contente. Ela recebe a palavra de Deus. Mas aí começa a surgir provações, começa a surgir tentações, começa a surgir conflitos, que a gente pode representar, por desemprego, por doenças, por perseguições, por tribulações. Tudo isso faz parte desse andar com Deus. Mas às vezes as pessoas, elas acham que por entrarem numa igreja, que por ouvir a palavra de Deus, elas não vão ter dificuldades, elas não vão ter tribulações. E aí elas não criam raízes, porque elas não se aprofundam, elas ficam nessa superficialidade de eu estou na igreja para receber bênçãos, eu estou na igreja para me servir de Deus, eu estou na igreja para me servir da igreja, mas eu não quero me aprofundar, eu não quero ter compromisso com o Deus da igreja, eu não quero conhecê-lo, eu não quero aprofundar as minhas raízes. E aí surgem as perturbações, meus irmãos, surgem as tribulações, porque as doenças, as enfermidades, o desemprego, os problemas familiares fazem parte da nossa vida. Tiago, ele traz uma informação muito interessante. Ele falando para os seus leitores, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ninguém gosta de dificuldade, vamos ser sinceros, eu não gosto. Mas olha para a sua história com Deus. Olha para os momentos de dificuldades pelos quais você passou. Não é exatamente isso. Você não foi provado na sua fé. Você não buscou mais a Deus. Você não deu mais musculatura ao seu relacionamento com Deus. Você não aprofundou mais as suas raízes com Deus. Porque esse solo pedregoso, que Jesus compara a este homem que ouve a mensagem, que ouve a palavra, que até recebe a semente e fica muito alegre, mas quando surgem as dificuldades, ele logo larga Deus. Ele larga Deus porque não tem profundidade. Então vem a ventania e arranca. Tantas árvores caem aí, meus irmãos, durante as ventanias, não é isso? Às vezes a gente fica preso no trânsito aí, não sabe por que aquele engarrafamento, a gente vai ver, foi uma árvore que caiu. Por quê? Porque as suas raízes estavam ali, sobre a terra, sem profundidade. E aí vem o vento, vem a ventania e derruba. Assim são algumas pessoas que chegam para a igreja. Elas não se aprofundam, porque o solo é um solo pedregoso. Aí Jesus fala que outras sementes, uma outra parte da semente, caiu num solo espinhoso. E aí ele compara, esse solo espinhoso é aquela pessoa que recebe o Evangelho. Ela deixa que a palavra de Deus entre, na sua vida, ela fica contente, ela começa a participar das atividades da igreja, ela começa a caminhar, ela vai caminhando com Deus, vai de lado a lado com Jesus, vai caminhando, mas junto com a palavra de Deus, começa a competir outras coisas, porque aquele solo, ele já tinha outras plantações, outras sementes, outras ambições. Aí surge ambição, surge a busca por riqueza. A gente tem ali
um quadro, né, que fala sobre isso, né? Sexo, dinheiro, conforto, prosperidade, teimosia, né, ganância, são as drogas que essa pessoa recebe, mas quando começa a caminhar com Deus, começa a ter o desejo por poder, o desejo por dinheiro, o desejo por sexo, e essas coisas começam a competir com a palavra de Deus, e elas se tornam mais fortes do que a semente que é plantada. Quem esteve aqui ontem, no aniversário de casamento do Almir? Pois é, teve um grupo bom, né? Pois é, eu ontem, eu não cumprimentei o Almir, e nem a Delci. Por quê? Porque a competição estava muito grande. Tinha uma fila enorme aqui. Eu não consegui sair ali. E quando eu fui ver, era o engarrafamento das pessoas que estavam querendo cumprimentá-los. Então eu falei, não, eu não vou encarar essa competição. E eu desisti. E esse solo é exatamente assim. A semente cai, mas há uma competição muito grande. Porque este homem está cheio de desejos. O mundo apresenta várias opções para ele que o seduz. É a prosperidade, é o querer ter poder, é o querer ter dinheiro, é o querer ter os prazeres do mundo. Então Jesus compara essa semente que cai no meio dos espinhos a este homem, a este solo, que além da palavra de Deus, cultiva outros desejos, outros anseios. Você se lembra da história daquele homem que chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a minha salvação? E aí Jesus diz para aquele homem: olha, você precisa cumprir todos os mandamentos, não matar, não furtar, não adulterar. E aí ele diz: não, mas tudo isso eu já faço, a semente já está aqui, a semente está aqui. Eu não mato, não minto, eu sigo todas as orientações, todas as leis que os meus pais me passaram. A semente está aqui. Aí Jesus diz para aquele homem: olha, falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e segue-me. Aí aquele homem baixa a sua cabeça, se vira e vai embora. Por quê? Porque além da semente pura e poderosa, existiam outras sementes, o desejo pelo seu dinheiro, a segurança que ele achava que o dinheiro dava a ele, que a sua fortuna o dava, e ele achou que entre seguir a Jesus e se manter rico, ele preferia se manter rico, e ele largou a Deus, ele optou por fazer uma outra escolha, que não a de deixar com que a palavra de Deus se aprofundasse na sua vida. Meus irmãos, o mundo tem nos apresentado muitas alternativas. Quando nós optamos e deixamos que a semente de Deus caia no nosso coração, inevitavelmente vai haver conflitos nas nossas vidas, porque são muitos os nossos quereres, são muitos as nossas ansiedades e as nossas necessidades, é fato. E o que Jesus tenta mostrar para os seus ouvintes é que nós não podemos deixar que estes anseios, muitos deles legítimos, tomem o lugar de Deus, sufoquem a semente, não deixem que a semente cresça. Existem muitas pessoas que caminham com Deus, e de uma hora para outra, trocam, né? É como Esaú, trocam a sua bênção por um prato de lentilha. Sim, porque o mundo apresenta as lentilhas, e aí você vai e se deixa levar, e abandona a Deus. Mas depois de apresentar esses 3 solos, meus irmãos, em que a semente não consegue ter durabilidade, depois de apresentar esses 3 solos que necessitam ser cultivados, Jesus diz que uma parte das sementes caiu numa terra boa. E aí, né, o texto diz: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Essa é a terra boa. E aí ali a gente tem ali exemplos de alguns frutos: alegria, amor, bondade, né, domínio próprio, fidelidade.
Isso tudo produzido por essa terra boa, onde a semente cai, uma terra que já foi preparada, que já foi cultivada, uma terra que recebe bem a semente, que recebe bem a palavra de Deus, recebe bem a mensagem de arrependimento e de amor de Deus. Sim, porque a palavra de Deus compreende o arrependimento e o amor. Então, quando a semente cai nessa terra boa, eu me enxergo como pecador, eu me enxergo como necessitado de arrependimento, e eu me enxergo como necessitado deste amor de Deus. E aí eu aceito e deixo que a semente germine, deixo que a semente cresça, e eu vou cultivando, eu vou andando com Deus passo a passo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, lá em Romanos, ele fala uma verdade que, com relação ao amor de Deus, que é fundamental para que nós tenhamos confiança e tenhamos a certeza que não existe nada melhor do que deixar que a palavra de Deus, aceitar este amor de Deus. Ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Deus? Lá em Romanos capítulo 8, será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sim, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou bem certo que nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava com a sua terra, o seu solo, era um solo bom. Ele logo se apropriou do amor de Deus, ele se arrependeu de todo o seu comportamento, aceitou o perdão de Deus, viveu através de Jesus Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque ele recebeu este amor, ele deixou que a palavra de Deus germinasse dentro do seu coração. Eu não sei com que solo você se identifica. Você que entrou aqui nesta manhã, tem aquele solo que é duro, à beira do caminho, tem aquele solo pedregoso, né, cheio de pedras, em que a semente germina e cresce, a pessoa recebe o evangelho com muita alegria, mas aí começam a surgir as tentações e ela abandona o evangelho. Ou se você é aquele solo espinhoso que a semente cai, que a palavra de Deus cai, você a recebe e você vai caminhando com Deus, mas outras perturbações, outros pensamentos, outras ansiedades, outros desejos começam a competir com a palavra de Deus e você abandona a Deus. Ou se você é o solo bom, em que a semente cai e germina 100 por 1. Eu não sei qual é a sua situação. A boa notícia, ou melhor a gente começar pela má notícia, é que se você está nos 3 primeiros solos, se você se identificou com os 3 primeiros solos, a palavra de Deus diz que não há salvação. Porque o diabo vem, rouba a semente, para que você não creia e que você não seja salvo. A boa notícia é que Robert Thomas Malthus, né, João? Um camarada, um economista aqui no século XVIII, ele criou a teoria malthusiana. E ele dizia o seguinte, ele pregou, né, o crescimento populacional cresce numa escala geométrica e a oferta de alimento cresce numa proporção aritmética. E isso não vai casar. Daqui a pouco vai ter muita gente e pouca comida. E as pessoas vão começar a passar fome. Mas Malthus estava errado na sua teoria, porque ele não levou em consideração o avanço da tecnologia, o novo modo de trabalhar a terra. Porque com a nova tecnologia, com os novos insumos, uma terra que era dura se transformou numa terra mole. Uma terra que era pedregosa se transformou num solo bom.
Uma terra que era cheia de espinho pode se transformar num solo bom. Vai estudar a história da cultura de Israel, um país em que a maior parte do seu terreno é desértico. Vai ver como é que está lá, os kibbutz, né? Todos irrigados, aquela terra que aparentemente não poderia produzir nada, hoje produzindo muita coisa, o Israel exportando alimento. Então a boa notícia para você é que Deus pode transformar o seu coração. Lá em Ezequiel, nós lemos assim, ó: darei a eles um coração não dividido, porém um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sim, Deus é poderoso para transformar o seu solo. Se você não se identificou com o solo bom, se você acha que o teu solo é pedregoso, você está meio recalcitrante, se você está tipo o filho pródigo, né, que morava ali na casa do pai, mas de repente foi atraído pelo que o mundo oferece, você abandonou a casa do pai, você desistiu de Deus, mas você ali na sua angústia, no seu momento de dor, você percebeu, não, eu quero que esse meu coração seja transformado. E ele corre para a casa do pai. Se essa é a sua situação, você tem a oportunidade de transformar esse coração. Um coração de pedra, Deus pode retirar e pode colocar um coração de carne dentro de você. Nós vamos ouvir o quarteto mais uma vez, que vai cantar uma música que vai falar sobre a preciosa graça do amor de Deus. Enquanto o quarteto de Itacuruçá estiver cantando, eu gostaria que você, né, que fez essa análise de que tipo de solo sou eu, e você não tem segurança, você não sabe, né, se realmente você é esse solo bom, em que a palavra de Deus caiu e germinou e produziu frutos. Se você não tem essa certeza, eu gostaria que você tomasse uma decisão nesta manhã, dizendo comigo: pastor Alcenir, eu quero que Deus transforme o meu coração. Eu quero que Deus tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne dentro de mim. Meus irmãos, porque sem isso, sem a palavra de Deus, sem o arrependimento e sem a aceitação do amor de Deus, não há salvação para o ser humano. O ser humano só é salvo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o amor de Deus entre nós. E Ele pode transformar a sua vida. Enquanto o quarteto estiver cantando, abaixe a sua cabeça, fale com Deus. E logo em seguida você vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão. Transgressão cair, quis pra mim as coisas que o mundo dava amor. Tentei voltar, mas preso em trevas vi meu coração. E então em mim se apagou o sorriso e a luz do olhar. Preciosa graça do amor de salvação
estou livre, fui perdoado, preciosa graça do o pranto ali eu conheci prostrado em minha dor, mas quando vi meu Salvador, meu sorriso então voltou. Ao me ajudar, eu enxerguei os cravos em suas mãos e compreendi que ao me afastar, quebrei seu coração. Preciosa graça do amor de Deus, em Jesus a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado, preciosa graça do amor. Foi lá na cruz que a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado, preciosa graça do amor, do Eu não sei qual a sua situação nesta manhã. Não sei se você já tem a certeza da sua salvação. Se você já recebeu essa maravilhosa graça. Essa maravilhosa graça que traz o amor e traz a oportunidade do ser humano se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Se você se sentiu tocado nesta manhã, se você compreendeu a mensagem que Jesus quis transmitir ali àqueles ouvintes naquele instante e quer que você compreenda também hoje, que o homem sem Deus está destinado à morte, mas que o homem pode, através da sua ação e da sua atitude de aceitar a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, transformar e mudar esse destino. Se você quer tomar essa decisão nesta manhã e nesse instante, eu gostaria que você, a igreja está com a sua cabeça abaixada, a igreja está orando nesse momento, todos com os olhos fechados, e se alguém aqui quer tomar a decisão de deixar Deus transformar o seu coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, eu gostaria que você levantasse a mão nesse instante, não dizendo para mim, mas dizendo para Deus, né? Eu aceito a Jesus Cristo. Deus abençoe.
Existe mais alguém que queira tomar essa decisão nesta manhã? Que queira mudar a sua vida, a história da sua vida, aceitando a Jesus Cristo? Mais alguém? Nós vamos cantar agora o hino que está no nosso programa de culto. O Senhor vem me dirigir, ó Senhor, vem me dirigir. Que diz que do nosso desejo, o desejo do homem de ser dirigido por Deus. E quando nós temos um solo bom, uma terra boa, esse é o nosso desejo e o nosso anseio, de que Deus venha dirigir todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos. Então nós vamos cantar com toda a força do nosso pulmão, nós vamos nos colocar em pé, e eu vou pedir para que aquele jovem que tomou a decisão venha aqui, que eu vou orar com você nesta manhã. Vitor vai reger, ali, vai nos levar e conduzir aí para cantarmos este hino com muita alegria, porque hoje a Bíblia diz que quando um homem aceita Jesus, quando um homem é salvo, quando uma alma é salva, a festa no céu. E quando nós decidimos, meus irmãos, deixar Deus mudar a nossa vida, transformar o nosso coração, Deus se alegra, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam terra boa, sejam solo bom. Vamos cantar então com toda a alegria do nosso coração. Qual é o seu nome? Cheio de som. Cheio de som. E se, de repente, durante o cântico do hino, você tomou a coragem, tomou a decisão, há tempo de você sair do seu lugar. De repente você está afastado da igreja, você quer retornar à igreja, você quer recomeçar o seu caminhar com Deus, ainda há oportunidade. Alguém que queira vir aqui para que nós oremos por você? Pai amado, nós te somos muito gratos e queremos dizer que os nossos corações estão alegres, ó Deus. Ó Deus, porque sabemos que nada merecemos de Ti. Sabemos que somos imperfeitos, pecadores, mas é a Tua graça, é a Tua misericórdia, ó Deus, que nos faz andar, que nos faz caminhar. Eu quero Te agradecer pela vida deste jovem aqui, à frente, que tomou essa decisão, ó Deus, de andar contigo, de deixar ser trabalhado por Ti, que o seu coração seja transformado.
que a sua vida seja transformada, como tantos de nós aqui já tomou tal decisão e caminha contigo. O nosso desejo, a nossa oração, o nosso clamor é que em nome de Jesus, ó Pai, Tu possas confirmar esta decisão e que ao longo da sua caminhada, nada, ó Deus, nenhuma tentação, nenhuma provação, as tentações do mundo, possam desviá-lo desse propósito, de caminhar contigo, de estar cada vez mais junto a Ti. Ó Deus, muito obrigado pela vida deste jovem. Continua a abençoá-lo, a guardá-lo, que os Teus anjos, ó Pai, estejam ao redor da sua vida, e que nada, ó Deus, nada que não seja da Tua vontade, possa ter lugar e espaço dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.